Nenhum ser humano deveria ter permissão para vender outro ser humano. Ponto final. Especialmente homens mais velhos vendendo mulheres mais jovens e crianças. E sim, preciso avisar que este vídeo tem um alerta de gatilho. Porque se você não gosta da ideia de crianças e mulheres sendo vendidas, literalmente, para escravidão, e você sabe exatamente que tipo de escravidão é essa, então você precisa pular este vídeo. Mas, infelizmente, não podemos mais fechar os olhos para esse fenômeno, porque ele está se tornando cada vez mais comum do que qualquer um de nós está disposto a acreditar. Quando o Daily Mail noticia isso, já sabemos que há um problema. Hoje, vamos ver um pouco do que acontece especificamente em Gaza, mas também ao redor do mundo, já que existe uma religião, um culto à morte por aí, que acha que esse tipo de comportamento é apropriado. Estamos em uma campanha iniciada por nossos irmãos na Cisjordânia, a Al-Shahmawi Abu Mahmoud, que Allah o recompense. E ele disse que, a partir de hoje, qualquer um desses 5 ou 3 que se casar com uma viúva será apoiado e receberá ajuda. Isso mostra que Gaza e a Cisjordânia são uma só pátria e compartilham a mesma dor. Que Allah recompense a todos eles por nós. Hoje, a campanha é apenas para as viúvas, disse nosso irmão Abu Mahmoud, se Deus quiser. Ele está vendendo viúvas na Cisjordânia e dentro de Gaza. E enquanto estivemos tão focados nesse conflito, pela perspectiva das FDI, as terríveis FDI atuando por aí, vamos realmente falar sobre o que está acontecendo sob o governo de uma nação islamista. Porque, mais uma vez, Gaza se tornou tão política, mas você precisa lembrar que é um Estado islamista fracassado que foi construído sobre o terrorismo, literalmente. Então vamos ler esse artigo por um instante, tá bom? Mulheres vivendo sob o regime do Hamas, em Gaza, descrevem ao Daily Mail como são abusadas por combatentes do grupo terrorista e forçadas a fazer sexo em troca de comida e ajuda, certo? O pior é que agora ouvimos relatos cativantes de homens e mulheres israelenses brutalizados, de fato, em atividades do Hamas. Mas agora, novos e assustadores testemunhos estão surgindo de dentro da própria Gaza. Veja, infelizmente, isso não é um problema de Israel, mas sim de terrorismo. Os habitantes de Gaza, vivendo sob o regime do Hamas, estão começando a quebrar o silêncio, descrevendo abusos reais cometidos por vários homens, chantagem real por ajuda ou dinheiro e abusos por pessoas em posições de poder. Isso ocorre em meio a temores de que o grupo retome o controle, enquanto o foco mundial está nos conflitos no Irã. Organizações de direitos humanos em Gaza informaram ao Daily Mail que até 60 mil mulheres estão vulneráveis e há relatos de aumento de casamentos infantis e de gravidezes de menores. O Daily Mail conseguiu um raro depoimento em vídeo feito pela Jesser News de dentro da faixa, onde falar abertamente é muito arriscado. Risco, vou lembrar vocês, não para os israelenses pelos israelenses, mas riscos para os palestinos pelo próprio Hamas. Em um relato feito por um homem de Gaza, cuja identidade será mantida em sigilo para sua segurança, ele descreveu como encontrou uma viúva deslocada pela guerra, sendo molestada dentro de uma tenda por vários membros do Hamas e foi avisado para ficar em silêncio. Fomos contatadas pela esposa de um amigo. Ela pediu ajuda a um comandante das brigadas Qassam, mas ele a explorou. O comportamento dele é vergonhoso. Após a investigação, a achamos em uma tenda, onde outros membros das brigadas Qassam também a exploravam. Informamos a liderança. Nos disseram que temos que ficar em silêncio sobre isso. Tudo bem? Essa é apenas uma daquelas histórias que faz a sua pele arrepiar, porque sabe de uma coisa? Você sabe o que vai acontecer. Ninguém vai falar sobre isso. Por que não vão falar sobre isso? Porque não se encaixa exatamente na narrativa. Que, na verdade, terroristas são pessoas terríveis. Sabe, eu li um livro muito interessante em que alguém disse: muitas pessoas têm causas. Muitas pessoas têm causas. Mas a maneira como essas pessoas lutam para alcançar sua causa, mesmo que a causa delas seja muito justa, vai te dizer mais sobre a causa do que a própria causa em si. Por exemplo, se você quer combater a pobreza, pode criar uma instituição de caridade para ajudar quem precisa. Isso mostra que você é uma boa pessoa. Outra maneira é pelo socialismo e saindo por aí, literalmente eliminando pessoas que ousam lutar contra o seu sistema socialista. Isso significa que você provavelmente não é uma boa pessoa. Quando você tem como causa, digamos, ajudar jovens viúvas e pessoas em uma guerra. Então você vai lá e o que você faz, de forma bem simples, é começar uma organização, uma ONG, ou você se voluntaria. Isso significa que você se importa com a causa e é alguém em quem se pode confiar quando se trata de uma causa.
Quando você decide lançar um ataque terrorista em nome da causa, isso significa que você não é alguém em quem se pode confiar nessa causa. O que é tão irônico sobre este artigo é que bem aqui, você tem mulheres de dentro de Gaza dizendo: essa liderança é problemática. Eles fazem coisas terríveis conosco, e mesmo assim, ninguém foca nisso. Tudo bem. Outro homem de Gaza confirmou que um episódio semelhante aconteceu com uma de suas vizinhas, que foi chantageada por uma das organizações de caridade do Hamas, que queria se aproveitar dela em troca de uma cesta básica, um vale de ajuda ou 100 shekels. Para ficar claro, isso é cerca de $30. Outro homem, que se identificou como membro das brigadas Al-Qassam, confirmou que esse era o caso especialmente com as viúvas, porque se você perdeu seu marido, então perdeu sua proteção. E ao invés de dizer, como diz a tradição judaica, que as viúvas devem ser protegidas, aqui eles acreditam: elas estão desprotegidas. Vamos, na verdade, usar isso a nosso favor. Porque, de novo, eles têm uma visão nojenta sobre como tratar as mulheres. Os depoimentos aparecem junto a outras denúncias de violência sexual no conflito, incluindo relatos de reféns israelenses. Na verdade, não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre o lado israelense, pois acho que isso prende as pessoas e gera problemas. O foco é o que pessoas reais vivenciam sob o domínio islamista. Abdullah, jornalista da Dazor News, que gravou o depoimento, disse ao Daily Mail enquanto se escondia por medo do grupo: infelizmente, há muitos casos espalhados por todas as áreas. Muitas mulheres, principalmente viúvas e divorciadas, são exploradas por falta de apoio e renda. Sua vulnerabilidade é aproveitada e a situação só piora. Esse tipo de coisa me arrepia, é cruel e me deixa furiosa. E, de novo, você pode perguntar: o que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho que exista alguma desculpa para ir atrás de uma viúva e abusar dela. Não acho certo vender uma mulher ou uma criança em qualquer situação. Sim, isso também é um fenômeno que afeta muitas crianças, pois faz parte da mentalidade de como lidam com os vulneráveis. Eles exploram os vulneráveis em vez de ajudá-los a se reerguer. Tudo por uma guerra de propaganda onde dizem ser os que realmente se importam. Eles não ligam. Veja, um solicitante de asilo palestino foi flagrado abusando de uma menina de 13 anos e atacou uma mulher britânica no Reino Unido. Infelizmente, essas pessoas e esse fenômeno não se limitam a Gaza e a Cisjordânia, ocorrendo em todo lugar onde vão, pois é nisso que acreditam. Eles acreditam que têm direito a literalmente qualquer coisa e agem de forma desprezível desse jeito. Pronto, aí está. Isso. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Vou comprar mês que vem e tirando sua foto. Então você veio aqui. Não. Inglaterra, está valendo, é a sua vez. Acabou de começar agora. How dare you, so... Sim, ela fez isso. Você me deu cheque. Você vai ficar aqui agora. Seu rosto estará em todo lugar. Seu rosto vai aparecer em todo lugar. Mexa a mão dele. Isso. Sabe, quando você tem todas essas pessoas lá fora que estão literalmente lutando pela causa palestina e todos esses governos que dizem: sim, vamos simplesmente receber os palestinos. Será que eles percebem o que estão apoiando? Que tipo de mentalidade estão apoiando? Uma mentalidade de pessoas que por 70 anos, ao invés de tentar reconstruir, estão literalmente só tentando pegar. Ok. Uma mentalidade de pessoas que se sentem muito à vontade vendendo suas viúvas e maltratando criancinhas. Pegar. É isso que as pessoas lá fora estão defendendo. Grupo que apoia o terrorismo com prazer. Não tenho mais paciência para esse assunto. Já foi debatido à exaustão. Mas eu acho que, para mim, quando se trata do tema do abuso sexual, é aí que eu simplesmente perco a calma. Eu perco a calma porque acho desprezível que existam pessoas por aí defendendo, ou pior ainda, que não estejam dispostas a se posicionar contra esse tipo de abuso que está acontecendo só porque isso não se alinha com as agendas políticas delas. Me desculpe. Qualquer tipo de abuso contra uma mulher, uma criança, um homem, contra qualquer pessoa é um problema. Qualquer pessoa sendo envolvida é um problema. Qualquer pessoa sendo é um problema. E eu não me importo se isso não se alinha com minhas crenças políticas. Eu simplesmente não me importo. Seja um rabino, seja um imã, seja uma pessoa em posição de poder, seja uma pessoa rica. Eu acredito que as pessoas devem ter dinheiro, mas se uma pessoa rica está por aí, abusando, isso é um problema.
Eu acredito que as pessoas devem se conectar com sua religião, mas se um líder religioso está por aí abusando das pessoas, nós temos um problema. E se você tem um movimento que acha que deve ser apoiado e ainda assim esse movimento está por aí abusando das pessoas, isso é um problema. Quando as pessoas vão entender isso? Obrigada pela sua atenção. Esse é o assunto. Espero que hoje seja um bom dia.